Demolidor Renascido acabou de estrear no Disney Plus com 2 episódios. Muitas coisas estão de volta. Nosso querido Matt Murdock, a advocacia, rei do crime, violência, política. Mas a pergunta que fica é: a magia Marvel tá de volta? Ou será essa série mais uma na pilha de fracasso dos últimos anos? Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E já faz um tempo que nada do que a Marvel produz me empolga. Lembra quando a gente costumava ficar ansioso para assistir a mais nova produção? Então, esse tempo passou. Porém, Demolidor Renascido vale a pena conferir. Então segura aí que eu vou falar de todos os aspectos da série, sem dar spoiler, tá bom? Sinopse, trilha sonora, atuação, o tom, isso é muito importante aqui no caso da Marvel. Enfim, vários assuntos. Até o fim do vídeo você vai ver que, como sempre, eu tenho pensamentos. Então nem pensa 2 vezes e já manda esse like, esse hype, já se inscreve no canal se até hoje não fez isso, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. E vamos que vamos! A história de Demolidor Renascido é basicamente uma continuação direta da série da Netflix. Se passa alguns anos após o fim da 3ª temporada. A Marvel prometeu e mostrou até no trailer que personagens como Karen, Fogg e até o Frank Castle, o Justiceiro, voltariam. Mas já adianto que as aparições de Karen e Fogg não serão muitas. Pelo menos é a impressão que eu tive após terminar o 2º episódio. O fato é que temos uma galera nova no elenco. E realmente é uma galera, porque é bastante gente. Mas o grande foco, felizmente, tá na relação de antagonismo entre Matt Murdock, o Demolidor, e Wilson Fisk, rei do crime. Em Demolidor Renascido, logo no primeiro episódio, temos um prólogo. E nesse prólogo ocorre um trauma na vida do Matt Murdock, tão grande que o faz desistir de ser demolidor. Ele resolve deixar que o sistema cumpra a lei e larga essa coisa de vigilante. E por outro lado, o Wilson Fisk se apresenta como um homem reformado, não mais o rei do crime. Ele agora quer fazer pela sua cidade, se candidata e vira prefeito. Pelo menos faz mais sentido o Wilson Fisk virar político do que o Bucky. Foi mal, eu ainda tô com o Capitão América Admirável Mundo Novo na mente, assim. Saio da introdução para os temas interessantes que a série já estabelece desde o início e que eu espero, com muita esperança, que desenvolvam corretamente. E aí, ao mesmo tempo que tenho muita esperança, tenho um pé atrás, porque é a Marvel, né? Bom, enfim, política. Eu lembro que na 2ª temporada de Demolidor da Netflix, a série enveredou para os seus aspectos mais sobrenaturais. Tinha todo aquele plot com a Elektra e os ninjas e a mão. Nada contra. Rendeu umas lutas boas, mas eu prefiro quando a série foca mais no seu aspecto realista, porque eu acho isso mais a cara do personagem Matt Murdock. Em suma, eu prefiro o plot relacionado ao Wilson Fisk do que a mão, ou qualquer coisa que tenha aquele toque mais sobrenatural. Aqui em Demolidor Renascido, o Fisk tornou-se um baita de um populista. O tipo de político que atrai seguidores ferrenhos e que, por outro lado, é muito criticado. Se você acha isso um tanto familiar, pois é, a Marvel resolveu poupar sutileza aqui. Mas vamos ver como serão os próximos episódios. Eu espero que tenham um pouquinho mais de nuance em relação ao Wilson Fisk político. Por exemplo, algo que eu achei que a série da Netflix fez com maestria em relação ao personagem do Fisk era o relacionamento dele com a mulher. Mano, ele era ruim, todo errado, mas ele amava aquela mulher. E isso trazia muita nuance para o personagem. Claro que não estamos relativizando o seu mal, mas estamos entendendo que até um monstro como ele é capaz de amar alguém. E a Vanessa, a mulher dele, diga-se de passagem, ela era bem assim, equivalente ao Fisk também. Uma personagem bem terrível e bem poderosa. Eu curtia muito ver o relacionamento deles. E aqui na série do Disney Plus, eu não sei se isso vai acontecer. Eu não senti aquele mesmo nível de cumplicidade. Pelo contrário,
há uma tensão rolando ali entre Wilson e Vanessa. Eu não sei como a série resolverá isso. Podemos estar partindo de um ponto interessante aqui no relacionamento deles, que será mais trabalhado, ou a série do Disney Plus simplesmente escolheu fazer eles serem mais antagonistas, e eu não sei se eu gosto disso não. Como eu disse, tá cedo ainda para julgar. Agora, há um ponto da história que eu tô realmente curtindo. É essa aposentadoria do Demolidor. Na ausência de um vigilante, surgiram outros. Alguns mais heróicos e outros bem mais violentos e radicais. Então, o que surgiu ali na série foi um debate na sociedade. Um que, inclusive, é retratado em algumas cenas com uma repórter entrevistando uma galera na rua. E, aliás, essa repórter tem conexão direta com um personagem lá da série Demolidor da Netflix. É um pouco estranho ficar falando série Demolidor da Netflix, série Demolidor no Disney Plus, porque é realmente uma continuação, então me perdoem aí se eu ficar errando esses nomes. É tudo Demolidor. Além da sociedade como um todo envolvida na discussão dos vigilantes, temos, é claro, os próprios personagens ali da série e a parte que eu mais gosto, que é o diálogo interno na cabeça do próprio Matt Murdock. E aí entro no tópico das atuações, porque até agora o grande destaque fora do Matt Murdock e do Wilson Fisk é o Hector Ayala. É um personagem cuja origem vem dos quadrinhos e aqui na série do Demolidor Renascido é muito utilizado como um paralelo com o próprio Matt. Há muita discussão sobre a questão do vigilante e da justiça entre esses dois. Tô com expectativa em relação a ele porque, na minha concepção, o ator tá fazendo um bom trabalho. Admitidamente que nos primeiros episódios é mais Matt Murdock e menos Demolidor. Mas não se preocupa, porque o cara é excelente nos dois papéis. Você vai se entreter de qualquer forma. Ele é muito bom no que faz, charmoso, capaz de carregar até mesmo os diálogos um pouco mais humorados que a série coloca. Mas relaxa, porque aqui, pelo menos até agora, eu não vi nenhum desse humor risadinha patente Marvel. É apenas o sorriso fácil do Charlie Cox funcionando o tempo todo. O fato dele ser muito charmoso é uma característica do personagem desde a outra série. E esse cara, eu vejo ele, eu consigo acreditar que ele faz sucesso com a mulherada. Mas ao mesmo tempo, no próximo instante, na próxima piscada, mais minha do que dele, né? Porque o cara é cego. A expressão do sujeito muda completamente. Você vê no olhar, nos traços do rosto, no respirar, no silêncio ou na fala, a angústia que Matt Murdock carrega. Porque ele é muito angustiado. E é aquela dor muito interna. Uma que você sabe ser antiga, mal resolvida, sempre presente e opressora, é o peso de uma montanha nas costas. O tipo de angústia que te lembra que ela existe, que não te dá trégua nem descanso. Tipo uma dor crônica emocional. E em termos de interpretação, dá pra dizer a mesma coisa do Vincent D'Onofrio, porque ele é um ator muito habilidoso. Eu digo isso porque eu sei, você sabe, o quanto o Wilson Fisk é um cara terrível. Mas a forma como o Vincent o interpreta é cheio de nuances, pequenos ajustes, uns toques de mestre, de forma que trazer à tona a humanidade de Wilson Fisk é inevitável. O cara faz esse negócio parecer fácil. Aí, quando o Fisk fala que mudou, por mais que eu conheça a personalidade dele e o seu passado, eu até fico inclinada a acreditar. Ele demonstra segurança de si e muita força, ao mesmo tempo que um certo medo, receio, um pouquinho de vulnerabilidade, como se ele nem tivesse muito à vontade na própria pele. Isso me faz pensar que ou ele é um vilão tentando se redimir, ou ele nunca deixou de ser vilão e tá cortando um dobrado pra enganar todo mundo. Ou às vezes o buraco é mais embaixo ainda. Ele tá no caminho da redenção, mas as coisas vão acontecer e ele vai degringolar com tudo pra vilania. Cara, me empolga falar do Vincent e do Wilson Fisk e desse personagem e do destino que essa série dará pra ele. Me empolga e me dá medo. Muito, muito, muito medo, porque, cara, é o que eu falei. Com a Marvel, hoje em dia, a gente tem que ter o pé atrás. E tudo isso que falei, tanto do Matt quanto do Wilson Fisk, tem muito a ver com a trama que os rodeia. Eu aprecio Disney Plus e Marvel por terem estabelecido essa tensão desde o primeiro episódio. Percebe o paralelo
paralelo que rola entre eles? Matt largou a vida de demolidor vigilante. Wilson Fisk largou a vida de rei do crime bandido. Mas eles se encontram e eles conversam. E essa foi minha cena favorita até agora. Matt Murdock e Wilson Fisk se reuniram para tomar um inocente café, porém cheio de promessas de violência. Matt deixou muito claro que se o Wilson, prefeito ou não, voltar para a vida do crime, ele também volta para sua roupinha de demolidor e para as suas juntas vermelhas. E isso funciona até como uma analogia para a justiça, que é um dos grandes temas da série. Porque, em teoria, a justiça paira sobre a sociedade, sempre passiva. E uma vez que um direito é ferido, é quando a justiça é ativada. Teoria, tá bom? Teoria. Sabemos que o sistema é falho e que muita gente se beneficia do mesmo em detrimento do sofrimento alheio. E eu acredito que Demolidor Renascido também tratará disso. Aí o Wilson, por sua vez, também tem a sua ameaça própria. Ele deixa claro que se o Matt voltar a ser demolidor, o Wilson, como prefeito, vai usar o aparelho do Estado contra ele. E essa é uma ameaça muito boa. Porque pensa, o Wilson Fisk como bandido já era terrível. Imagina agora como político. Mano do céu, vocês estão dando poder demais pro cara. Porque agora é um pulo pra ele começar a fazer um monte de coisa errada de forma legítima. Talvez ele mesmo vá contratar o seu próprio vigilante no futuro. Tipo um funcionário público com superpoderes ou super habilidades. Nossa, que terrível. Enfim, isso aí é só especulação. E quando eu falo um pulo, talvez eu já esteja atrasada. Porque tem uma cena que você vê no detalhe. O Wilson Fisk lá todo sendo prefeito, fazendo suas coisas de prefeito, recebendo as pessoas no seu prefeito, mas as juntas da mão dele estão machucadas. É as juntas de alguém que passou um bom tempo distribuindo umas pancadas por aí. Então vamos ver o que ele anda fazendo. E de novo, só espero que o comentário feito pelo Disney Plus em relação ao Wilson Fisk seja tão bom, profundo e com nuances quanto da série Netflix. Agora, o que tô sentindo falta aqui, e talvez você também sinta quando assistir, é a parte religiosa. Não dá pra ter Matt Murdock e Demolidor sem a fé católica e todos os dilemas que vêm com isso. É um dos maiores atrativos nesse personagem, pelo menos pra mim. Eu senti falta, muita falta. E por enquanto, claro, só tem 2 episódios, vamos relevar. Esse aspecto em si da religião só foi explorado na abertura da série, que foi muito bonita e simbólica. Tudo com uma textura de pedra, desmoronando, a Estátua da Justiça, a igreja, a própria cidade, alguns personagens, e da destruição das pedras é reconstruída a nova imagem do Demolidor. Renascido. Muito legal. Só não é inesquecível como a abertura da série da Netflix, que pra mim é uma das melhores aberturas de série de todos os tempos. Então a competição é difícil. De toda forma, eu não vou pular a abertura aqui da série do Disney Plus. Tratando de aspectos técnicos, quero dar destaque à ação e à trilha sonora. A ação talvez esteja um pouco cedo pra julgar. Foram apenas 2 episódios, onde, com tudo que eu falei aqui até agora, você pode inferir que o Demolidor vai aparecer bem pouquinho. Não tem muita luta, mas a galera da série foi inteligente o suficiente para colocar pelo menos uma boa cena de luta ali naquele prólogo que eu falei. São os 15 primeiros minutos da série que tá todo mundo falando muito bem. A luta tá legal, mas tem alguma coisa nela que me fala mais Disney Plus do que Netflix. Em termos de luta de Demolidor, eu acho que a série do Netflix fez um trabalho muito incrível e eu queria sim que o Disney Plus o imitasse. Podem ter coisas novas na série, são bem-vindas se forem bem feitas, mas a luta chega a ser parte da característica do personagem. Eles até tiveram a malícia de colocar uma parte da cena de luta dentro de um corredor assim, mais fechado, o que bate na nossa nostalgia, né? Mas eu senti que faltou um pouquinho. Não tanto assim, tá? É uma cena legal. Tipo, o Matt Murdock bate e apanha do jeito de sempre. Mas tem algumas coisas ali, alguns giros no topo do prédio, talvez seja até o CGI, que pode ficar um pouco melhor. E a coreografia tem que refletir cada vez mais o aspecto
aspecto da personalidade do Matthew, do seu arco de personagem, da sua narrativa. O cara é uma espécie de ninja e filho de um boxeador. Então eu quero ver habilidade e brutalidade na tela, sim. E pensa comigo, ter uma série do Disney Plus, um corner do UCM, onde dá pra colocar esse tipo de luta mais visceral, é um sopro de ar fresco, por incrível que pareça. Enfim, essa cena de luta pra mim tá metade e metade. Ela é boa, mas poderia ser melhor. Mas tem uma virtude grande nela. Tem drama, tensão e o término, meu amigo, é incrível. É digno de elogio, sim, porque, de novo, mexe com o personagem Matt Murdock. E conosco, já a trilha sonora continua ótima. Óbvio que eles não iam deixar de tocar a mais conhecida. E eu dou destaque muito para a trilha sonora de uma cena do Wilson Fisk com a Vanessa. Rola um piano bem suave ali, mas ao mesmo tempo lembra um pouco essas músicas de filme de máfia mais antigo e traz sobriedade a esse personagem. Me faz esquecer um pouco da outra retratação de Wilson Fisk que a Marvel já nos deu e que eu honestamente não gostei. Em suma, traz o personagem de volta para sua essência. E com isso temos que falar do tom da série. Meu alívio até aqui. Não tem aquele humor patente Marvel, não tem aquela falta de seriedade, não tem aquela quebra de expectativa da pior maneira possível. O pessoal que fez Demolidor Renascido respeitou muito o tom da série antiga. E só isso já a coloca lá em cima. Eu entendo porque a galera tá elogiando tanto. Mas eu acho que ao longo da temporada, essa série vai transmudar o seu rosto. Ela vai ficar cada vez menos Netflix e cada vez mais Disney Plus. Mas não se desespere. Eu não tô falando isso no mau sentido. Como eu disse, seria muita burrice eles usarem a fórmula conhecida e agora muito batida da Marvel aqui em Demolidor. Vamos lembrar que quando quer, a Marvel entrega história boa com temas mais maduros. E eu acho que será o caso aqui. Mas como eu tô dizendo ao longo do vídeo, é a Marvel. Então, não confia 100%. Um detalhe que eu aponto sobre o tom tem mais a ver com a estética da série. Eu tô achando que a da Disney Plus tá ligeiramente mais limpinha, sabe? Limpinha do que a da Netflix, que é mais suja, tem mais cara daquela cidade grande, cheia de sujeira e parece mais um pouco visceral. Se eu entendi direito, a série da Disney Plus nem se passa mais em Hell's Kitchen. E essa limpeza toda me causa um estranhamento inicial, mas eu posso acabar gostando dela no futuro. Porque isso também tem a ver com o tom, com o fato de que a série está numa casa nova e com o fato de que ela se chama Demolidor Renascido. Agora, o que me faz confiar um pouquinho mais no rumo da série é que ela tá cheia de detalhes, assim. Por exemplo, lá onde aparece a primeira cena do Fisk com a Vanessa e a galera lá deles, né? A galera da máfia. Tem um quadro, tem vários, mas tem um quadro que a câmera dá um foco específico nele. E aí eu dei uma pesquisada. Aquele quadro se chama Ivan o Terrível abraçando o filho. O filho que ele matou. Isso é uma história real da Rússia. Basicamente, Ivan tinha um temperamento muito descontrolado e numa dessas ele matou o próprio filho. Dá uma pesquisada, é bem boa a história e o quadro é assim, de uma expressão assustadora, extremamente humana e angustiante, o que remete aos temas da própria série como um todo. Então ter o quadro ali do Ivan o Terrível, uma figura de autoridade, mas de temperamento muito descontrolado e violento, logo ali na casa do Fisk? Bem genialzinho, né? Quanto ao ritmo da série, pode ser considerado lento? Eu não acho. Simplesmente porque tá muito cedo pra dizer isso. São só 2 episódios. O que dá pra falar é que muita coisa já começou a acontecer. ênfase no começou. É uma alta dose de setup, ou seja, de várias cordinhas sendo lançadas. Precisamos assistir para saber se todas serão amarradas e do jeito certo, que honre a lore dos personagens e do Demolidor como um todo. E falando em honrar, vale a pena mencionar também o que rolou durante a produção. Demolidor Renascido passou por uma montanha-russa muito antes da estreia. Se você acompanhou algumas notícias, sabe que a série passou por um intenso processo de regravação. Mas assim,
Foi muita regravação. O showrunner falou que mexeram em pelo menos 6 episódios e que todo o material adicional gravado daria para preencher mais 3. Então, como se vê, a série teve muita alteração. Eu acredito que há 2 motivos para isso. Número 1, o mais conhecido. O Demolidor Renascido foi escrito na época em que a Marvel estava colocando muita pauta política ainda. Agora parece que eles estão colocando o pé no freio, né? E número 2, a própria greve de roteiristas. E enfatizo aqui uma coisa que sempre falo: inserir comentário social não é algo ruim por si só. Apenas não faça mal feito. A Marvel, infelizmente, se tornou um exemplo de como não fazer. Vamos lembrar que o próprio Demolidor e Rei do Crime já apareceram em outras séries da Marvel, de maneiras muito aquém ou quase irreconhecíveis em relação aos personagens originais. Tô falando lá das aparições nas séries do Hawkeye e, meu Deus, She-Hulk. Eu acredito que Demolidor Renascido possa ter passado por essa mesma descaracterização e que depois isso foi consertado. Porque dá pra dizer, pelo menos nesses primeiros episódios, que as essências de Matt Murdock e Wilson Fisk, como as conhecemos na série da Netflix, foram resgatadas. O que eu sei é que o negócio pode não estar perfeito agora, mas pelo menos está bem melhor do que estava no início. E isso por admissão dos próprios donos do projeto. E aí já é motivo para respirar um pouco. Por exemplo, a notícia de que o justiceiro Frank Castle do John Burton vai aparecer muito nos alegra. Por outro lado, há um rumor de que o Demolidor só vai usar a sua roupa de Demolidor lá pro episódio 6 em diante. E isso eu tenho certeza que vai deixar muita gente chateada. Sabe o que eu acho que ainda rola no modus operandi da Marvel? Na mentalidade dos criadores desse estúdio? Eu acho que eles sempre estão pensando no próximo capítulo, no próximo filme, na próxima série. Então eles ficam meio que escondendo o ouro demais. Talvez não seja boa ideia você guardar tanto esse ouro, que é o Demolidor lutando com a roupa dele, de um público que tá querendo ver essa série há muito tempo, só porque você tá afim de contar outras histórias com ele. Se essa primeira temporada não der certo, não teremos outras histórias com ele. Você entende? Essa mentalidade de ficar construindo o universo e dando mais atenção ao que vem por aí do que ao que temos agora, pode ser um dos motivos para Marvel ter caído tanto. Claro que tem muitos outros, mas pensa bem nisso. É essa ansiedade do que vem por aí e não curtir o que tá aqui. Enfim, filosofia. Concluo voltando para a minha primeira afirmação do vídeo. Vale a pena assistir Demolidor Renascido. Tem algumas coisas faltando, mas talvez seja questão de tempo. A série é boa em te empolgar para o próximo episódio. E isso é uma grande virtude. Matt Murdock e Wilson Fisk estão de volta do jeitinho como lembramos deles. E talvez nesse cenário, onde a Marvel mais erra do que acerta e com tantas péssimas memórias recentes, Demolidor Renascido pode fazer renascer a nossa esperança de que o MCU tá indo para um lugar melhor. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Já passando aqui 1000 recados para você. O primeiro, é claro, em agradecimento aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. O segundo, para poder reforçar esse like, esse hype, esse comentário aí, pra gente poder botar o vídeo lá em cima, ajudar o canal a crescer, né? E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima aí. Bye bye.